Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de técnicas de day trade para o mini dólar. Toda semana tem técnicas de day trade específicas e inéditas. Para você conhecer meus produtos e serviços, acesse traderprofissional.com.br. Aqui tem outra lista de contato que você pode entrar em contato comigo para conhecer meus produtos e serviços e contratação de serviços de sinais para a Bolsa de Valores e Forex e também para cursos ao vivo. Então, pessoal, mini dólar, temos uma técnica aqui que vamos revelar hoje. É uma técnica de entrada operacional que antecipa o rompimento da consolidação. Então, um grande problema da maioria dos operadores que operam rompimento de consolidação é que vocês entram atrasados. Então, o ponto de stop loss ideal numa operação de rompimento de consolidação seria no fundo mais baixo, no fundo mais próximo. Então, nesse caso aqui, houve o rompimento da consolidação e o fundo mais baixo seria aqui. Então, seria um stop gigantesco. Então, o ideal é entrar, se antecipar antes do rompimento da consolidação, entrando dentro da consolidação, só que em um ponto da consolidação que caracteriza uma possibilidade de ocorrer o rompimento da consolidação, onde o trader entra antecipado com um risco muito pequeno. E para a gente fazer esse tipo de operação, nós precisaremos do volume para analisar o volume e certos padrões em relação ao preço que está dentro da consolidação. Então, primeiro ponto, consolidação, pessoal, é um topo e um fundo onde o preço oscila entre essas duas horizontais ou entre esses dois pontos. Então o preço ele tende a encontrar resistência neste primeiro topo e tende a encontrar suporte neste primeiro fundo. Então, no fundo, neste suporte formado por este primeiro fundo, ou próximo dele, ou exatamente nele, o preço vai encontrar suporte. E na resistência formada pelo primeiro topo, próximo desta resistência, o preço encontrará resistência e voltará. Então, surgirá uma lateralização entre estes dois pontos. Então, consolidação se caracteriza por isso, ou seja, você viu que o preço se encontra com um comportamento lateralizado. Então, você verifica qual é o topo e o fundo onde o preço tende a oscilar, onde os extremos que o preço não consegue ultrapassar durante essa lateralização é essa resistência e suporte formada por um topo e um suporte específico que caracteriza e gera essa consolidação. Então, dentro da consolidação, pessoal, existem pontos onde é difícil operar, mas existem pontos que indicam que a consolidação tende a terminar. Então, o mini dólar, ele acontece esse padrão muitas vezes, não é sempre, mas algumas vezes acontece. Quando acontecer esse padrão, é importante que vocês se lembram, é importante que vocês tenham a lembrança deste padrão para você ficar pronto para operar um possível rally que o mercado pode acontecer se este padrão ocorre. Então, primeiro ponto, temos uma consolidação. Segundo ponto, temos o volume. E o que acontece? A consolidação, estatisticamente, ela tende a romper quando, dentro da consolidação, nós analisamos o ponto de volume mais alto, ou seja, veja que o ponto de volume mais alto foi exatamente neste fundo aqui, que fez esse suporte muito forte, onde o preço teve uma imensa dificuldade de sequer chegar perto deste suporte. E veja o número de volume aqui, o nível de volume que ocorreu aqui. Então, o ponto da consolidação que tende a denunciar o possível rompimento da consolidação é quando eu tiver um ponto de volume dentro da consolidação que seja igual ao ponto de volume inicial mais alto da consolidação. Então você tem a consolidação, ela começou aqui, teve um ponto de volume mais alto. Então depois da consolidação, quando tiver um ponto de volume onde indicará proximidade com esse ponto de volume inicial, que foi o mais alto da consolidação, neste caso, então aqui indica que o mercado tende a explodir, tende a
a gerar um rompimento da consolidação e um rally ou de alta ou de baixa, ok? Só que esse processo de identificar dentro da consolidação esse provável rally de alta que vai acontecer, se antecipando inclusive do movimento de rompimento e do rally continuando, ele é caracterizado, ele é complementado por um padrão que indica o lado que vai explodir. Então, o lado que vai explodir essa consolidação, depois que aconteceu um grande volume, depois de um bom tempo de consolidação, depois que aconteceu um grande volume próximo do volume mais alto inicial que ocorreu dentro da consolidação. Quando aconteceu esse volume, o padrão de análise técnica que ocorrer é o lado que tende a explosão e o rally de alta ou de baixa ocorrer. No caso, aconteceu aqui um fundo duplo. Então, já tinha acontecido volume significativo dentro da consolidação, depois deste volume mais alto, que ocorreu no início da consolidação, e este foi o volume que chegou mais próximo. Preferencialmente, se ultrapassar esse volume, é iminente a explosão para um dos lados da consolidação. E aqui aconteceu o fundo duplo. Aconteceu o fundo duplo aqui, certo? Foi aqui neste ponto. Ok? Foi aqui o fundo duplo neste ponto aqui. E, consequentemente, quando ocorreu esse engolfo de alta, que também é um padrão de candlestick que indica alta significativa, seria a nossa entrada operacional. Então, o trader, por esta metodologia de análise dentro da consolidação, entraria aqui nesse ponto, ok? E o stop loss seria um pouquinho aqui no fundo, ou você poderia colocar o stop loss abaixo deste suporte da consolidação. Por quê? Mesmo tendo feito fundo duplo e esse engolfo de alta, poderia acontecer uma consolidação ainda antes de explodir. Okay? Então houve a explosão no mini dólar, gráfico de 5 minutos, inclusive day trade, e houve então esse rally de alta. O trader que tem essa capacidade de identificar por essa técnica de explosão, ponto de explosão da consolidação. Essa técnica basicamente eu chamo ela de ponto de explosão da consolidação. Por quê? Ela identifica o ponto que a consolidação vai explodir. É como se fosse uma panela de pressão e eu soubesse exatamente o momento que ela vai explodir. Só que aqui no caso é o mercado financeiro, temos uma lateralização e dentro da consolidação eu consigo identificar o ponto que ocorrerá a explosão. Ou seja, ou vai para cima ou vai para baixo. Se depois desse ponto de explosão, que é exatamente o ponto onde o volume, depois de um tempo da consolidação, o volume ele faz um pico próximo do volume mais alto que ocorreu inicialmente. Ou maior até do que o volume mais alto que ocorreu inicialmente. E logo após acontece um padrão, ou durante esse volume altíssimo, desse pico de volume, dentro da consolidação, ocorreu um padrão de candlestick ao mesmo tempo, ou um padrão de análise técnica como fundo duplo, ou oco invertido dentro da consolidação, este é o sinal para você entrar dentro da consolidação, porque é o ponto de ignição que vai explodir. O lado será o lado indicado pelo padrão técnico. Aqui no caso foi um fundo duplo. Então é para cima. Se fosse um topo duplo, seria para baixo a explosão. Então, sobre operar consolidações, muita gente não leva em consideração o ponto que o mercado está começando a ficar em pressão dentro da consolidação, onde explodirá para um lado. Quase ninguém, se tratando de consolidação, analisa desta maneira. Então vocês podem fazer um tour no gráfico de vocês, para vocês treinarem, e verificarem consolidações, colocarem o volume e verificar que quando o volume dá uma explodida para cima e acontece certos padrões, a probabilidade é que exploda para este lado que aponta o padrão que vai explodir ou que vai subir, mesmo dentro da consolidação. Então isso aqui é algo que quase ninguém fala, ok? Então tá aqui o conhecimento que eu queria passar para vocês. Isso aqui serve para mini dólar. Esse padrão ocorre muito no mini dólar, mas também no mini índice funciona, com ações no Forex. E vocês podem estar incrementando essa tática para a sua metodologia de análise. Então, pessoal, muito obrigado. Se inscrevam no canal para ficar por dentro de novos vídeos. Compartilhe esta informação gratuita para que o meu projeto continue. Toda semana vídeos e técnicas grátis aqui no meu canal. Muito obrigado
pela audiência de vocês. Até mais.